Oi gente, esse é um vídeo falando sobre o nosso laudo de TDI. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo. A forma como a gente conseguiu o nosso laudo, eu acho que é um pouco diferente da forma como as pessoas estavam falando que conseguiram o delas, porque não foi com o neuropsicólogo, a gente não passou por um neuropsicólogo. E geralmente era isso que a gente ouvia, que as pessoas tinham passado por neuropsicólogo e aí tinham feito os testes com o neuropsicólogo e recebido o laudo. Com a gente foi diferente, a gente achou que seria interessante e legal a gente falar sobre a nossa experiência. Principalmente porque eu acho que isso pode ajudar outros sistemas que querem o laudo, porque eu acho que foi um pouco menos caro do que poderia ter sido com o neuropsicólogo e relativamente mais fácil também. A gente conseguiu o laudo em um ano, a gente foi diagnosticado em 28 de fevereiro de 2023 pela psicóloga. A gente está em tratamento para o TDI desde então. E no dia 12 de fevereiro de 2024, há poucos dias atrás, a gente recebeu o laudo do psiquiatra. Então, eu acho que foi um tempo relativamente curto. E eu entendo que é basicamente um privilégio, considerando que é muito difícil conseguir um laudo para TDI. E aí, quando a gente postou no Twitter e nos status do WhatsApp, alguns sistemas vieram falar com a gente, mandar algumas perguntas e dúvidas sobre o nosso processo, então a gente vai falar sobre isso, porque não só bastante gente perguntou, mas porque a gente acha que pode ajudar alguém. Então é isso. Então, o nosso processo para poder pegar o laudo foi, resumidamente, um ano de terapia. A gente fez escalas com a psicóloga, teve consulta com o psiquiatra e fez escalas com o psiquiatra também, e aí a gente recebeu o laudo. E ter feito um ano de terapia foi uma coisa muito importante, porque foi através desse um ano de terapia que a gente conseguiu o relatório da psicóloga falando sobre TDI, sobre todos os sintomas de todas as outras coisas que a gente tem, falando sobre o nosso processo, sobre o fato de que a gente já estava em terapia há um tempo, sobre fortalecimento mental e tudo mais. Isso foi muito importante. Para o psicólogo gerar esse relatório, precisa ter bastante tempo de terapia. Não precisa ser necessariamente um ano. A gente já tinha tido um relatório quando a gente estava com 6 meses mais ou menos de terapia, uns 5, 6 meses de terapia, porque a gente ia tentar mostrar para um psiquiatra no SUS, só que no posto onde eu estava cadastrada não tinha psiquiatra, né? Então não tinha como mostrar pra ninguém. Quero dizer que eu estou balançandinho assim na cadeira, porque eu sou uma pessoa ansiosa e balançar o corpo é uma coisa que me acalma. Então vai ser isso. Eu vou colocar na tela o nome de todas as escalas que a gente fez, porque eu não vou lembrar todas de cabeça. Mas eu acho muito importante falar sobre isso. A gente fez 3 escalas com a psicóloga. Uma para experiência dissociativa, uma para coisas de transtorno de personalidade e uma de ansiedade. E elas foram essenciais, porque tendo a escala de experiência dissociativa, a gente já conseguiria o diagnóstico, tipo, real oficial com laudo de TDI, porque naquela escala estava falando o meu nível de dissociação, não só nível de dissociação no sentido de realização e despersonalização, mas também o meu nível de amnésia para eventos passados e o nível de amnésia no cotidiano. Ou seja, ele cobre os critérios diagnósticos do TDI. Então, essa escala é muito importante. E a escala para transtorno de personalidade foi importante para a gente ter no laudo, além do TDI, o diagnóstico de Border. Borderline é um diagnóstico muito comum para quem tem TDI, então não foi uma surpresa para ninguém. E aí o psiquiatra pediu mais 3 escalas. Como eu tenho histórico de Alzheimer na minha família, eu fiz uma escala relacionada a isso. Escala é basicamente você respondendo perguntas sobre o seu nível de coisas. Também respondi uma escala de hipomania e respondi uma escala de esquizofrenia, que essa escala eu acho que só pode ser passada por psiquiatra. E ela foi extremamente importante, não só para o psiquiatra que foi me diagnosticar não ter suspeita de esquizofrenia, ele não tinha, mas ele quis colocar. Por quê? Porque como a partir do laudo eu provavelmente vou tentar o tratamento com psiquiatra no SUS, o psiquiatra que me deu o laudo disse que seria importante ter no laudo o
resultado negativo de esquizofrenia para que ninguém tentasse mudar o meu diagnóstico no SUS, porque geralmente o pessoal que trabalha no SUS não tem tanto conhecimento sobre TDI, quando conhecem o que é TDI, quando sabem o que é TDI. Então, para poder evitar que as pessoas tentassem tirar o meu diagnóstico de TDI e me dar um diagnóstico de esquizofrenia quando eu falasse que ouço vozes, aí já tá lá no laudo dizendo que eu fiz a escala de esquizofrenia, tá lá o resultado e deu tipo nada. A única coisa que eu tenho é alucinação auditiva, eu acho que chama, que é eu ouço as vozes dos alters. E eu tenho ansiedade e depressão, que também estava na escala de esquizofrenia, mas é pelo borderline. Então é muito mais fácil, porque aí em qualquer lugar que eu for, mesmo se for um psiquiatra particular ou público, já vai estar lá escrito que a hipótese diagnóstica de esquizofrenia foi considerada em algum momento e foi descartada porque os meus sintomas não batem com esquizofrenia ou com psicose. Então, é muito importante ter isso. Se você está atrás do seu laudo para TDI e você tem medo especificamente de algum momento alguém tentar dizer que você tem esquizofrenia e que o seu sistema não é real, que os alters são só invenção da sua cabeça, alguma coisa assim, eu recomendo muito, muito, muito que você procure fazer essa escala de esquizofrenia para poder colocar no seu laudo que foi uma hipótese considerada e foi descartada porque os sintomas não batem. Porque aí não vai ter como tentarem te empurrar esse diagnóstico no futuro. O que é muito importante, porque isso faz com que você tenha acesso a um tratamento correto. Inclusive, é bom deixar claro aqui que laudo não é uma necessidade para todo mundo, porque o laudo, no geral, é só um papel para poder provar que você tem algo para você receber um tratamento correto. E importante dizer que eu estou falando isso sobre TDI, porque TDI não tem nenhuma lei de acessibilidade feita até o momento, então você ter o laudo ou não vai te dar direito nenhum. Ou seja, esse laudo é só para você conseguir receber um tratamento correto, que foi o nosso caso. E por que a gente foi atrás desse laudo? Minha psicóloga está passando por alguns problemas de saúde há um tempo, há quase um ano, e esses problemas de saúde podem fazer com que ela não possa mais me atender. E no final do ano passado, ela foi lá e disse pra mim, olha, pode ser que em algum momento eu não consiga te atender mais, e seria importante você ter um laudo, porque se eu não conseguir te atender mais, com o laudo você consegue um atendimento em que as pessoas não fiquem duvidando de você. Ou seja, eu não ia precisar ficar passando por milhões de avaliações de novo, não ia precisar ficar fazendo um monte de escala, um monte de teste, e não ia ser descreditada ou invalidada porque eu já teria o laudo. Então seria bem mais fácil para mim se por algum motivo ela não pudesse me atender mais. E foi esse motivo pelo qual a gente foi procurar o laudo. Laudo nunca foi uma coisa, tipo, uma questão de necessidade para validação pra gente, porque a gente já faz terapia pro TDI há um ano. Então, tipo, pra mim essa é a maior validação. Eu tô com uma terapeuta que me trata para o TDI há um ano. Mas como teve essa questão de que foi uma necessidade, pode ser que eu precise usar esse laudo em algum momento, se a minha psicóloga não puder mais me atender, é uma coisa importante de ter. Porque, por exemplo, se ela por algum motivo só não conseguisse mais me atender, sem ter tido essa conversa primeiro, eu ficaria sem atendimento, sem laudo, eu não ia saber o que fazer, porque eu ia simplesmente ficar sem terapia, e eu não ia conseguir o laudo com tanta facilidade, porque não teria feito as escalas, porque a gente só começou a fazer as escalas quando ela percebeu que, olha, minha saúde tá difícil, e aí eu vou precisar que você faça as escalas para poder procurar um laudo. Se não tivesse rolado essa conversa, a gente não teria procurado o laudo, e se tivesse acontecido da minha psicóloga não poder mais me atender, eu teria tomado no meu cu. Como eu disse, essa conversa aconteceu no final do ano passado, outubro, novembro. E foi aí que eu fui procurar o psiquiatra, o que significa que sim, o laudo veio bem rápido pra mim. Considerando tipo, o tempo que eu comecei a procurar o psiquiatra e o tempo em que eu recebi o laudo. E isso aconteceu justamente porque eu já tinha muita coisa. Tipo, eu tinha um relatório bem cheio
sobre várias coisas, falando sobre o sistema, falando sobre mais ou menos, tipo, bem por cima como era a organização do sistema, os avanços da terapia. Não sei se a palavra desavanços existe, eu acho que não, mas os altos e baixos, vamos colocar assim. Eu já tinha um relatório falando sobre muita coisa. Quando eu fui pro psiquiatra, de fato, eu já tinha levado um monte de documento. Eu tinha levado relatório e 3 escalas. Então, foi realmente mais fácil. E é justamente por isso que eu quis fazer esse vídeo. Pra que, sei lá, pra quem estiver vendo, a pessoa ter noção de que não precisa ser uma coisa extremamente ruim e procurar um caminho que também seja um pouco mais fácil, sabe? Também tinha me perguntado sobre preços, e aí tem que entender que eu fiz terapia durante um ano inteiro, e eu fiz as escalas, testes, etc. e as consultas, no geral. Então, o preço que eu vou falar tá incluindo isso tudo. Foi mais ou menos R$ 4.000. O que eu acho que é um preço bom, considerando que se eu fosse fazer teste com um neuropsicólogo, o que ia acontecer seria eu pagar esse tanto de terapia e de psiquiatra, porque eu ia precisar de qualquer forma de um psicólogo e de um psiquiatra, e ainda pagar mais uns 5.000 para poder fazer o teste com um neuropsicólogo. Então, na minha cabeça, eu economizei R$ 5.000. Até porque, assim, esses 4.000 foram gastos durante um ano inteiro. Então, durante o ano, não pareceu um volume de dinheiro tão grande. Os 2 profissionais que me levaram até o diagnóstico e até o laudo, ou seja, a psicóloga e o psiquiatra, eles já tinham experiência com sistemas, então isso com certeza ajudou muito, 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 porque aí eu não precisava ficar explicando muita coisa, porque eles já sabiam o que era o transtorno, já sabia mais ou menos como era a experiência de sistemas no geral, e isso ajuda muito também. Eu sei que isso não é uma realidade possível para todo mundo, e assim, eu também sou uma querida pobre, eu tive que pegar dinheiros aí para conseguir esse laudo, entende? Se você me tem nas suas redes sociais, se você é maior de 18, porque menor de 18 não pode ter laudo de TDI, se você me tem nas suas redes sociais, se você quiser contato da psicóloga ou do psiquiatra, eu passo, mas não vou falar nome de nenhum dos dois aqui, porque eu acho que seria exposição desnecessária. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode comentar aqui. Eu sugiro que comente, que me pergunte ou no WhatsApp ou no Twitter, porque são lugares que eu respondo mais rápido. Mas se quiser comentar aqui, para poder dar engajamento, eu vou amar, tá? E é isso. Até depois.